No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. A você que acompanha o programa pela Rádio Betel, e também você que agora acompanha também pela rádio, nossa rádio FM, Rádio Betel, Rio de Janeiro, Recreio Jacarepaguá, em 98.7, nossa rádio FM, toda a região de Morungaba em 105.9. Morungaba, para quem não sabe, é uma cidade lindíssima, aconchegante, maravilhosa, turística, no interior de São Paulo. A todos sejam bem-vindos e obrigado você que é um apoio, que é um irmão, que é um parceiro, que é um companheiro, né, do Minuto da Unicidade e do programa Nossa Voz. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo: olha aqui, Jeová falando do sacrifício de Cristo, ou melhor, o profeta Isaías, de que você tanto fala, Tony, falando aqui o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades deles levará sobre si. É aquele texto de Isaías, né? Lembra lá? Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, lá no verso 10 ele fala: todavia Jeová se agradou em moê-lo. Outra pessoa. Está falando de outra pessoa aqui. Ou seja, duas pessoas. Jeová se agradou moer Jesus. Todavia, ao Jeová se agradou moê-lo. É um texto muito interessante, é ou não é? Então você fala sempre que é um só. É um texto do Antigo Testamento apontando aqui para duas pessoas. A gente parte do princípio de que, preste bem atenção no que eu vou falar para você, que é um estudo isso aqui hoje, resumido, mas não deixa de ser um estudo, e eu vou passar para você aqui a visão bíblica para te explicar esse texto que para muitos parece realmente confuso, como respondeu esse irmão aqui que mandou mensagem para a gente. Veja bem, primeiro, o Espírito de Cristo estava nos profetas, segundo diz o apóstolo Pedro em uma das suas cartas. Os profetas falaram porque o Espírito de Cristo estava neles. Ou seja, é Jesus falando aqui nesse texto. Jeová é o próprio Cristo, como nós temos ensinado, correto? Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Se Jesus é o único Deus verdadeiro, por que Jeová está falando que se agradou em moê-lo? Primeiro, o texto não fala do seu filho. Então Jeová aqui no caso estaria falando dele mesmo na terceira pessoa. Ele verá o trabalho, ele, né? Eu, tu, ele, falando na terceira pessoa, verso 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, Isaías 53, 11. O Senhor agradou moê-lo, tal, ele verá o trabalho e ficará satisfeito. O Senhor Jesus, eu sempre falo isso, Jesus é Deus e não mudou a sua forma de falar e de se expressar, mesmo estando manifestado na carne, mesmo quando se fez carne. Ou seja, Jesus falava também na terceira pessoa para se referir a ele mesmo, a si próprio. Nós temos muitos exemplos dele no Novo Testamento falando de si na terceira pessoa, como Jeová está falando. Por isso que a Bíblia vai dizer, Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Inclusive a forma como Jesus falar, para um estudioso das Escrituras, vai identificar nas palavras do Cristo as suas palavras no Antigo Testamento. Por isso que ele fala, se vocês conhecessem o Pai, vocês conheceriam a mim. Porque é o mesmo estilo de linguagem, Jesus não mudou.
E essa é uma das deixas, vamos dizer assim, que ele deixou para ser identificado pelo seu povo. Vou mostrar aqui texto de Jesus, fala, olha, se Jeová está falando dele na terceira pessoa, Jesus também falou, é o próprio. Olha o que Jesus diz. E disse-lhes, assim está escrito e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome, não é meu nome não, é em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Está aqui, ó, Lucas 46 e 47 que eu li. Se você ler os versículos anteriores a esse texto aqui, um pouquinho mais acima, fazendo a exegese, você vai ver que é o próprio Senhor Jesus que está falando isso. Ele diz aqui no verso 44, ó, são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está. Aí ele fala dele, né? Está escrito na lei dos profetas e nos salmos. Verso 45, então abriu-se-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Aí o verso 46 diz, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e falando dele mesmo. Alguém vai falar de você, de si, a si mesmo, ó, eu vou falar de mim mesmo, assim convinha que o Tony fosse um radialista. Não tem como, mas é um estilo próprio. Outro texto que ele fala dele, na terceira pessoa, preste bem atenção, você, amigo ouvinte, diz assim, ó, ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus falou, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mateus capítulo 17, versos 22 e 23. Então Jesus está falando dele mesmo na terceira pessoa. Ó, o Filho do Homem vai ser entregue, ele será entregue nas mãos dos homens, vão matar ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Você entende? Como que alguém vai falar assim mesmo, de si mesmo, na terceira pessoa? Jesus falou dele mesmo na terceira pessoa várias vezes. O Filho do Homem, breve o vereis o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu. Ele fala assim o tempo inteiro para se referir a ele na terceira pessoa. E Jesus é o mesmo. Por isso que ele falou, todavia o Senhor agradou-me ele. É o profeta falando de Cristo na terceira pessoa. Assim como Cristo fala, eu sou o bom pastor, fala na primeira pessoa, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, João capítulo 10, ele afirma, se apresenta como bom pastor. Também Jeová fala no Antigo Testamento, nós citamos aqui várias vezes, dizendo, eu vou buscar as minhas ovelhas, assim diz o Senhor Jeová, eu mesmo, pessoalmente. Ezequiel 34:11, eu mesmo, vou buscar as minhas ovelhas e vou trazê-las para junto de mim, na primeira pessoa. Jeová falando que vai vir pessoalmente aqui. E aí mudou de ideia, mandou outro, pensou bem, mandou o filho. Ah, não, peraí, eu disse que ia aí, mas sabe, eu tive pensando melhor, é melhor enviar meu filho. Não, se Jeová falou que vai vir aqui, essa terra, resgatar o seu povo, resgatar suas ovelhas, ele veio mesmo. Sem sombra de dúvida. Ele veio. Mas também houve momentos em que Jeová falou dele na terceira pessoa. Jesus falou dele na primeira pessoa e teve momentos que ele falou é por isso que Jesus fala lá no Evangelho de João capítulo 8. Vocês não entendem a minha linguagem porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Leia o Evangelho de João capítulo 8, verso 53. Vocês são incapazes, minha palavra não entra em vocês. Porque quando ele vai falar dele na terceira pessoa, já dá a entender que está falando de outro. Se Jesus agiu assim, o Jeová do Antigo Testamento agiu da mesma maneira. E outra coisa, voltemos a Isaías 53, olha o que ele diz aqui, ó. Olha o detalhe que Jeová diz aqui, presta bem atenção. Isaías 53:11 diz assim, ele verá o fruto, mesmo texto que eu disse, 11, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. O meu servo justificará muitos. Então Jeová está falando do servo dele agora. E quem é o servo dele? Vamos consultar Jeová? Jeová também fala quem é. Ele como é que fala? Ele dá a identidade do servo dele. É só você ir para Isaías capítulo 43, você vai lá no capítulo 43, volta aqui alguns capítulos da Bíblia, 10 capítulos antes, o que Jeová fala? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi,
para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, que sou eu o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o servo que Jeová se agradou em moê-lo, como diz lá no capítulo 53, verso 10, aqui em 43, 10, que diz que ele é o próprio servo. Você está entendendo a importância de programas como este? Você, irmão unicista que está me ouvindo aí, você está entendendo a importância desse programa, que o inimigo quer fazer de tudo para que não fique mais no ar, para que eu me cale? Você não tem noção do que eu ouvi por esses últimos dias. Para que eu desista. Porque quem vai falar essas coisas? Todos os dias. Tem gente que fala sim, muita gente qualificada que ensina, mas eu digo todos os dias. Não fala para minha glória, irmãos, não tem aqui demagogia, arrogância, não. Mas precisamos de programas como esse que falam todos os dias. Mas para as pessoas falarem todos os dias, elas precisam o quê? De tempo, de dedicação, de ter tempo disponível, de ter condições mínimas para que isso aconteça. Você está entendendo? Por isso que eu insisto na tecla, às vezes chego a ser até inconveniente em alguns momentos, mas falando sempre, precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, porque precisamos falar dessas verdades para que as pessoas entendam. Veja, um versículo que um ouvinte mandou para nós. Eu mandei a mensagem no privado, expliquei. Essa pessoa ficou maravilhada e disse que vai falar com o pastor dela. O irmão vai falar com o pastor dele. O que você acha que vai acontecer aqui quando ele falar com o pastor dele, levar, ele vai pesquisar, vai se calçar bem e vai encaminhar esse áudio, inclusive, para o pastor dele, que eu disse que vou gravar hoje. Mas o que você acha que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer na igreja dele? Será que ele vai chegar lá e o pastor vai ter o mesmo entendimento que ele? Vai falar, não, meu filho, você está certíssimo, é verdade. É isso aqui mesmo. Você acha que vai? Claro que não. E esse irmão precisa de oração, de estudo, precisa de apoio, porque provavelmente, como acontece com muitos, vai jogar aquele balde de água fria. Mas eu acho que vai ser difícil convencer esse irmão de que ele está no caminho errado. Eu acho que vai ser difícil, porque quando a palavra entra, ela é igual a pedra que, né, como diz a palavra, esmiuça a penha. A palavra vai lá, destrói raciocínios, como diz Paulo. Destrói raciocínios. E é por isso que eu peço você, encarecidamente, entre em contato comigo. Sem o seu apoio, nós temos muitas dificuldades e só a graça de Deus para nos permanecer de pé com as verdades que libertam. Então vou ficando por aqui. Para você que está no YouTube, um excelente dia, uma boa terça-feira. Você que acompanha o nosso programa na rádio, muito obrigado. Que Deus abençoe sua noite, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.